povo, estou por aqui já de frente para minha máquina, equipada com aquele cafezinho, para a gente dar início à nossa aula de Necessaire Box. A Necessaire Box é uma peça super essencial no ateliê, é uma peça rápida, prática de ser produzida. E aí, hoje eu estarei trabalhando na nossa aula aqui com o painel de Necessaire Box da minha parceira Dois Limões Tecidos, tá? Vou deixar na descrição do nosso vídeo aqui o meu cupom de desconto se você quiser adquirir vários produtos lá. Faz favor, porque eu vou deixar lá o meu cupom de presente para você, tá bom? E aí vou mostrar aqui, ó, para vocês como que vem esse painel, tá? Ele vem um tecido longo, gente, com, nesse caso da Necessaire Box, são 4 recortes para produzir a Necessaire. E aí hoje eu estarei trabalhando com esse painel que é temático do Harry Potter. Não poderia ser melhor. Então, gente, vem comigo que eu vou mostrar para vocês agora quais os materiais que eu vou utilizar para complementar este painel, para que a gente consiga fazer uma peça pronta, linda, maravilhosa, para encantar os clientes de vocês. Bora! Então, gente, eu começo por aqui, ó, com o nosso painel de Necessaire Box. Eu estou aqui com uma amostra das 2 estampas que tem da coleção do Harry Potter, que é essa linda aqui e esta outra aqui, tá bom? Cada painel vai produzir 4 Necessaire completinha, tá bom? 4 Necessaire. Então, nós temos aqui de material, né, o material extra que nós vamos precisar para produzir a nossa Necessaire. Eu estou usando forro de nylon emborrachado, tá? Que todas as minhas peças aqui de Necessaire eu sempre faço com esse material, porque é um material que vai agregar valor na peça, é um material impermeável, então vai dar maior possibilidade de uso para a sua peça, né? Para a peça que o cliente vai receber. Estou usando como estruturador Manta R2, mas o estruturador é ao seu gosto, é o que você prefere, é o que você usa, é o que você adapta melhor aí no seu ateliê, tá bom? Estou aqui com uma tira de 20 centímetros de alça chique. Essa aqui tem a largura 3 centímetros, pra gente fazer a alça, né, da lateralzinha da Necessaire. Um pedacinho menor, esse aqui eu cortei com 8, gente, mas assim, é só uma média mesmo, tá? Eu corto com 8, mas geralmente eu deixo ele um pouquinho menorzinho, assim, na hora de acrescentar lá na peça. Esse aqui vai ser o nosso puxadorzinho. Estou usando um cursorzinho, que eu tinha aqui o cursor temático, porque, gente, aqui na minha casa nós somos fã de Harry Potter. Zíper, tá? Esse aqui é um zíper número 5. Tenho aqui 40 centímetros, lembrando que eu sempre faço os cortes, né, com sobra, depois a gente refila. E viés de boneon para acabamento. O viés de boneon aqui é para facilitar a vida da gente, mas você pode cortar do próprio material, né, ou outro tipo de viés aí que você achar melhor de utilizar na sua peça, tá bom? Então, bora agora confeccionar. Gente, então bora lá! Eu já mostrei para vocês os materiais que a gente vai utilizar na nossa peça. E aí, para fazer a nossa aula, eu escolhi esse recorte aqui no azul marinho, que eu amo, tá? E aí, ele já está todo estruturado na manta R2. Vou chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante. Enquanto eu tava fazendo umas outras peças ali, né, e aí passando costura de segurança em outras pecinhas que eu tava mexendo, a minha agulha começou a puxar fios no meu material, no meu painel, na hora de costurar. O que isso significa? Para quem tá aí trabalhando com, né, gabardine, tá começando ou nunca passou por isso, a nossa agulha, gente, ela tem uma vida útil. Então, na hora que isso começou a acontecer, significa que a minha agulha está gasta, ela tá começando a ficar cega. Aí que eu fui me lembrar, eu tava trabalhando com plástico, com sintético e tudo mais. Então, sempre verifiquem isso para não danificar o material de vocês e vocês não perderem, né? Porque a gente não vai vender uma peça que tá ali com fio puxado e tudo mais. Então, eu troquei, já estou com uma agulha novinha, tá? Tô usando uma máquina industrial. E aqui, a linha que eu tô usando é a linha de poliamida 60, porque eu estou usando uma máquina industrial. Então, a minha linha de poliamida 60 está na parte de cima e na bobina também.
Para essa necessaire box, nossa, eu escolhi trabalhar, pra fugir do óbvio, lógico, né, porque eu sou dessas, escolhi trabalhar com os detalhes em marsala, tá? Que é esse tom de vermelho bem escuro. Então tem aqui o zíper, o meu forro, todos esses componentes aqui, tá? Queria fazer ali uma brincadeira com a casa da Grifinória, que é, né, uma coisa ali do universo Harry Potter, pra quem conhece. E, inclusive, vários testes que eu fiz, eu seria da casa da Grifinória, tá, gente? Brincadeiras à parte, vamos lá pra gente começar a nossa peça. Gente, então vamos lá. Já estou aqui com o meu recorte, tá? Peguei aqui também o meu pedaço de zíper, esse pedaço tá com 40 centímetros, pra gente poder ter uma sobra aqui de um lado e de outro e trabalhar com tranquilidade, tá joia? Bora lá. Sempre começando com um retrocesso, tá joia? Eu estou usando ponto 3,5 na minha máquina e esse calcador aqui, ó, ele é um calcador de Teflon. Eu uso muito plástico aqui no meu ateliê, então eu não fico trocando não, tá? Então dá pra costurar tranquilamente com o calcador de Teflon. E eu também não tenho a necessidade de usar aquele calcador estreito. Então, assim, muitas vezes as pessoas ficam naquela assim de sair comprando tudo que vê pela frente. Gente, teste sempre pra ver se você adapta a usar. Porque aqui, por exemplo, eu não uso calcador estreito, eu consigo trabalhar tranquilamente com esse comum. A única coisa que eu faço é que eu chego aqui, o meu calcador, né, bem próximo aos dentinhos na hora de aplicar o zíper. E aí o próprio dentinho faz uma barreira para que eu não ultrapasse esse limite do zíper, tá? Então, para quem esqueceu aí, eu tô fazendo frente do zíper com frente do material principal, tá joia? Então, bora lá continuar. Eu normalmente já destaco, aplico do outro lado, beleza? Retrocesso de novo, bora. Bom, feito isso, agora eu vou pegar o meu forro. Vocês observaram que eu não retirei essas partes aqui ainda? Isso depois a gente já vai fazer de forma que facilita a vida. Então, eu vou pegar aqui o meu forro, tá? Eu cortei ele na medida 40,5 por 30,5. Eu cortei meio centímetro em cima e meio centímetro aqui nas laterais. Meio centímetro assim, meio centímetro assim a mais. Porque na hora de fazer essa costura, gente, às vezes a gente tem ali, pra não ficar tudo muito certinho e não atrapalhar, tá bom? Então, bora lá. Eu tô aqui com o meu nylon emborrachado, tá? E aí, mais uma vez, eu estou com frente do meu material pra frente do meu principal, tá bom? Então, bora. Agora, eu esqueci, tá bom? E agora nós já estamos aqui, né, com a nossa parte do principal e o nosso forro todo lindão aplicado. Pausa pro cafezinho. Agora eu vou colocar o meu cursor. Gente, olha que lindeza, não sei se dá pra ver aí, ó. Cursorzinho temático do Harry Potter, eu tenho esse, tem um que é a carinha dele também. Gente, fantástico. Isso agrega valor na peça da gente, faz uma diferença enorme esses detalhes, gente.
Por isso que eu falo que a costura criativa em si é muito maravilhosa, né? Você não vai achar uns trem tão maravilhosos assim pelas vidas qualquer aí, tá bom? Então vamos lá. Peguei aqui o meu material já, né? Gente, normalmente, o que que eu faço, né? Muita gente vem aqui, já passa assim o cursorzinho aqui, desvira a peça e boa. Eu gosto de evitar esse trem de vira, desvira, vira, desvira, porque a gente vai só amassagando a peça toda, tá bom? Então o que que eu faço? Eu já venho aqui, ó, coloco ela no avesso, tá? Posiciono ela de frente pra mim, beleza? Vou até abaixar aqui um pouquinho, não sei se vai dar pra ver. Eu posiciono ela de frente pra mim, tá? E aqui eu venho e já aplico pelo lado, tipo, tá vendo aqui, ó? Tá do avesso, então não vou ter o trabalho de desvirar a peça, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar aqui uma beiradinha. A outra beiradinha eu já cortei, dei um picote nela também pra facilitar essa aplicação. Então o segredo, né, da gente aplicar o zíper bonitinho é a gente colocar bem aqui, ó, alinhadinho. Ó, acertei de primeira, viu? Graças a Deus, né? Obrigada a Deus. Colocar bem alinhadinho aqui, ó, para que você tenha uma peça que não fique torta, né? Não fique toda desengonçada, beleza? Então, passei uma vez, tá vendo que já tá já do avesso, então não precisa ter o trabalho de desvirar ela e ir amassando ela cada vez mais. Agora eu vou só passar pela segunda vez, ok? Então, vamos lá. Beleza. Colocamos aqui, tá bom? Agora é a hora que a gente vai fazer o quê, gente? A gente vai arrumar a nossa peça aqui toda bonitinha, ó. Vai arrumar ela bonitonha, tá bom? E vai fechar ela de um lado e do outro, tá? Antes disso, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu vou pegar o meu puxadorzinho, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês uma coisa importantíssima e interessantíssima. Não sei se vocês já se atentaram pra isso, essa é uma parte muito importante. Sempre que vocês passarem o zíper na Necessaire Box, geralmente, né, vamos dizer assim, normalmente, pra ficar uma coisa assim, até mais usual, o lado que está indo pra fechar, né, o lado que você tá subindo não, vamos dizer assim, o lado que você aplica o zíper e que ele vai fechar a necessaire, nessa borda onde ele finaliza o fechamento do zíper, é que eu coloco a minha alça de mão, tá? Isso é regra? Não. Mas por que que eu observo isso? Porque muitas vezes a pessoa tem a tendência a pegar a Necessaire Box e carregar ela com a alça de mão, né? Então, se ela fez esse movimento, deixou a Necessaire em pezinha, se você deixa o zíper, né, fechando para cima, é mais seguro do que você ter uma peça que tá aqui posicionada na vertical e o zíper tá para baixo. Qualquer coisa no final da peça que abrir um pouquinho, você perde seus itens ali. Então, até uma questão de segurança, tá? Então, observem isso. O que que eu vou fazer agora? Para saber o lado que eu coloco o meu puxadorzinho e o lado que eu coloco a minha alça de mão. Passei o meu cursor, tá? Ele está fechando a minha peça para cá, tá? Ele tá fechando a minha peça para essa parte aqui de cima que eu tô mostrando para vocês. Então, essa parte de cima, eu vou reservar ela para colocar essa alcinha de mão. Essa partezinha que é a de baixo, é aonde eu vou vir, então, e colocar o meu puxadorzinho auxiliar. Que isso aqui ajuda na hora que você vai abrir o zíper, né? Na hora que você vai abrir o zíper, ajuda você a segurar para poder abrir o zíper, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui desse lado, abro aqui um pouquinho, tá vendo aqui? Coloco ele bem no meiozinho aqui, cortei com 8 centímetros, mas eu coloco ele aqui, ó, deixando passar mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros, tá? Porque eu gosto dele bem pichuchuco, não gosto dele muito grande, não. E venho aqui, ó, só dou uma costurinha pra segurar ele no lugar. Puxadorzinho de mão, né? Puxadorzinho de zíper aplicado, eu vou colocar tudo bonitinho aqui, ó. Né? Arruma sua peça bonitinha aí.
Volta lá pro ponto 3,5 e vamos fechar a nossa peça finalmente. Gente, é uma peça muito rápida, tá? No vídeo aqui demora um pouco, porque a gente vai parando, explicando, né, detalhe por detalhe. Então eu venho aqui, ó, e vou costurar as bordinhas, tá? Vocês vão observar que por enquanto eu não tinha refilado nada, tá bom? Vamos lá. Vou até cortar aqui, que minha linha tinha começado a querer desfiar. Vamos lá. Fechou de um lado, vem aqui, posiciona bonitinho. Fecha. Do outro lado também, tá bom? Gente, o painel é ótimo, tudo encaixa bonitinho, tá? Vamos lá. Fechar aqui também. Aí eu venho aqui, ó, venho refilando tudo, tá bom? Refila, belezinha aí. Tem gente que já gosta de trabalhar com o viés do próprio material. É prático, é rápido, fica muito bonito também o acabamento, tá? Eu vou usar aqui o viés de Boneon porque eu já tinha esse escuro aqui. Mas eu achei que eu não tinha ele. Se eu não tivesse a mesma cor, né, a cor bem próxima, eu ia trabalhar com o viés do meu material mesmo, tá bom? Deixa eu só pegar aqui um isqueiro, tá, gente? Porque a gente sela todas essas pontas pro material não ficar desfiando, tá? Então sempre que eu vou aplicar, ó, eu já venho aqui, passo um foguinho e aí você vem botando o acabamento aqui, ó, na sua pecinha, tá bom? Primeiro nós vamos botar já o acabamento de um lado e do outro que a gente fechou, tá? Nas bordas. Numa beiradinha. Agora outra beiradinha. Bonitinho. Aqui, ó. Cortei aqui, ó. Vem de novo, custa nada. Bate um fogo, senhora. Bota fogo nesse trem aí, hein? Vamos lá, ó. Beleza? Então vamos lá, gente. Quase finalizada a nossa peça, tá bom? E agora nós vamos fechar essas caixinhas de leite. Antes de fechar, nós vamos posicionar aqui a nossa alça de mão, tá? E aí muita gente, né, às vezes assim, eu vi uma pessoa fazendo isso, achei bem bacana, porque antes, às vezes eu ia aplicar essa alça de mão e ela ficava um lado às vezes mais alto, outro lado mais baixo, e isso era nítido na hora que a peça ia ficar pronta. Então tudo isso são técnicas, gente, pra poder assim melhorar o acabamento da gente e a peça ficar cada vez mais impecável. Então vamos lá, lembrando que meu zíper tá fechando para cá, é a mesma direção, se ele tá pra cá, fechando pra cá, eu vou colocar minha alça de mão aqui, tá? Olha que legal. Nessa mesma posição, você vem e dá um picote aqui, ó. Aqui. Aqui também. Beleza? Abriu aqui, ó. Tá marcadinho o meio certinho, onde eu vou colocar a minha alça de mão. Isso evita que a peça fique um lado com a alça mais pra cima, outro lado com a alça mais pra baixo, tá? Então, assim, você pode vir aqui e fazer igual eu tô fazendo. Antes mesmo de fechar a caixinha de leite, você ajeita aí e passa uma costurinha assim, bem pouquinha, só pra te ajudar a facilitar a vida, tá bom? Então, vamos lá, ó. Vou ajeitar aqui. É somente pra segurar mesmo no lugar, tá bom? Puxou pra cá, lembrando que a nossa alça de mão tem 20 centímetros. Isso é regra? Não, senhora, não é regra não, depende do seu gosto. Eu gosto das alças mais justinhas, mas eu tenho colegas que falam que os clientes preferem as alças maiores e tudo mais. Isso é assim, a percepção do seu público, né? Você trabalha com o seu público, ninguém é melhor pra saber isso do que você mesmo, né? Mas ó, tô trabalhando com 20 centímetros, beleza? Apliquei ela aqui nos dois lados pra poder ficar bonitinha, centralizadinha, beleza? Aí agora nós vamos fechar as nossas caixinhas de leite e a nossa necessaire já vai estar pronta.
Chegou a hora mais aguardada, gente, que eu falo com vocês. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha o interior dessa peça. Olha que lindeza. Toda com acabamento, toda lindinha, sem costuras aparentes. Então dá uma olhada sempre aí, né? Que eu acho que é capricho também. Olhar igual a minha aqui, ó. Sobrou uma linhazinha e tudo mais. Vamos desvirar? Bora? Então vamos lá. Já vai ajeitando todos os cantinhos dela, tá bom? A gente já tá vendo a nossa peça lindona nascer. O nascimento de uma peça é o momento mais esperado, né, gente? É o parto da nossa peça. Vamos lá. Depois eu vou mostrar pra vocês que lindeza que fica a questão da alça aqui, que eu mostrei pra vocês. Ela fica aplicada assim no ponto certinho, sem dar diferença de um lado para o outro, tá bom? Então vai ajeitando bastante aí, não entrega pro cliente a peça toda esquisita, toda bagaçada, toda torta, não, gente, porque isso é capricho. A gente acha que não, mas faz uma diferença enorme para quando você mostra as pessoas, até para quando você vai fotografar, gente. Muito cuidado, né, com esses detalhes quando você vai tirar tirar foto do seu produto para poder postar, para poder mostrar na internet, porque ali é a nossa vitrine. Então, quanto mais capricho, eu aprendi uma vez e eu ouvi uma vez que foto é o que vende, tá bom? Então vamos lá, ó. Temos aqui a nossa necessaire lindonha. Vamos lá, fechando a nossa pecinha. Quero mostrar aqui pra vocês. Gente, olha que coisa linda. Olha isso. Isso aqui deu um show nela, ficou um charme. O nosso cursor, tá? O nosso cursor aqui, ó, lindão. A alça, gente, olha aqui que eu falei pra vocês, ó. Ela fica aplicada exatamente no ponto certinho de um lado e do outro, tá joia? E aqui o nosso puxadorzinho, tá? Então, olha que lindeza a nossa peça, finalmente, dentro, fora. Espero que tenham gostado. Me sigam, continuem aí compartilhando o nosso conteúdo. E a bichinha só no celular. Minha tchutchuca apareceu. Até a próxima!